Em 1922, um garoto de 15 anos aparece para o seu primeiro dia de trabalho em uma pequena oficina mecânica em Tóquio, no Japão. O dono, questionando se o garoto era adequado para esse tipo de negócio, o designou para limpar a oficina e cuidar de seu filho. Na época, ninguém pensou muito sobre isso, nem se importou, mas apenas porque não tinham ideia de quem esse garoto se tornaria eventualmente. Avançando algumas décadas, esse garoto, Soichiro Honda, estava agora competindo com algumas das maiores marcas de carros do mundo, enquanto também era dono da maior fabricante de motocicletas. Essa é a história de como um pobre garoto japonês foi de ser babá de crianças a construir a marca de bilhões de dólares, Honda Motors. A história começa em 1906, em uma pequena vila empobrecida chamada Tenryu, Shizuoka, aos pés do Monte Fuji. Foi lá que Gerra Honda e sua esposa deram as boas-vindas ao seu primeiro filho, Soichiro Honda. O pai de Soichiro era um ferreiro local da vila, que também consertava bicicletas como atividade secundária, enquanto sua mãe era uma tecelã talentosa, criada em situações econômicas difíceis. Soichiro perdeu 5 de seus irmãos durante o crescimento, devido a problemas de saúde. Quando Soichiro tinha 8 anos, ele estava seguindo sua rotina normal no bairro quando ouviu um estranho ruído que chamou sua atenção. Ele seguiu o som até encontrar um grande pedaço de maquinário estranho rolando em 4 rodas. Essa máquina era um modelo T da Ford e Soichiro ficou fascinado com o que havia acabado de presenciar. Foi o primeiro carro que vi. Eu não conseguia entender como ele poderia se mover com seu próprio poder. Quando ele passou por mim sem nem pensar, eu me vi correndo atrás dele pela estrada o mais rápido que pude. Essa experiência deixou uma marca em sua vida que mudaria para sempre a forma como ele se relacionaria com máquinas. Ele aprendeu a afiar as lâminas das máquinas agrícolas e consertar bicicletas. Ele era fascinado por todos os tipos de motores e motores, mas Soichiro odiava a ideia de ir à escola. Em vez de buscar uma educação adequada, passou a maior parte de sua infância ajudando seu pai com um negócio de conserto de bicicletas. Sua falta de interesse pela escola afetou suas notas de forma tão terrível que ele usou uma borracha que encontrou para falsificar o carimbo da família em seus boletins escolares. Dessa forma, seu pai não precisaria assinar o papel e ver suas notas. Eventualmente, ele foi pego e seu pai o puniu fazendo-o ficar de joelhos o dia todo sem almoço. Em 1922, Soichiro encontrou um anúncio de revista para uma empresa de serviços automotivos sediada em Tóquio, chamada Art Shokai. Ele raciocinou que, como a empresa era uma das mais populares de serviços de automóveis na cidade, eles podem estar precisando de novos funcionários. Então, ele escreveu uma carta para a Art Shokai perguntando sobre um emprego e, felizmente, recebeu uma resposta positiva. Assim, aos 15 anos, Soichiro abandonou a escola, deixou sua casa e partiu para Tóquio em busca de seus sonhos. Quando Soichiro chegou a Tóquio, ficou impressionado ao ver como a vida na cidade era rápida e diferente em comparação com a vila de onde ele vinha. Quando Soichiro chegou, o dono da oficina, Yuzo Sakakibara, já tinha um trabalho preparado para ele. Ele deveria cuidar do filho do dono. Soichiro ficou desapontado ao descobrir que nos próximos meses ele não estava ganhando dinheiro e as únicas tarefas que lhe eram atribuídas eram carregar o bebê nas costas. A única coisa que o fez ficar foi a vergonha de voltar para casa como um fracasso e enfrentar seus pais. Com o tempo, o dono não conseguiu acompanhar a alta demanda de seu negócio automobilístico, então ele finalmente chamou Soichiro para ajudá-lo. Embora Soichiro tenha começado fazendo tarefas simples, ele gradualmente subiu na hierarquia até se tornar um mecânico confiável na empresa. Seu talento e dedicação eventualmente chamaram a atenção do dono, que decidiu apadrinhar o jovem Soichiro e ensiná-lo não apenas reparos mecânicos, mas também o lado empresarial da empresa. Embora o trabalho de reparo de Sakakibara incluísse tanto automóveis quanto bicicletas, os carros não eram tão populares na época como são hoje. Não apenas os automóveis eram um luxo que apenas pessoas da classe alta podiam pagar, mas a maioria dos automóveis da época eram importados. Através de seu trabalho, Soichiro rapidamente se familiarizou com uma ampla gama de automóveis, incluindo Lincoln, Mercedes, Daimler e até várias motocicletas que eram trazidas para a oficina. Soichiro dedicou tudo o que tinha para expandir seu conhecimento e compreensão do seu ofício. Foi através dessa empresa que Soichiro também foi apresentado ao mundo dos esportes automobilísticos. Nessa época, os esportes automobilísticos estavam ganhando popularidade rapidamente na Europa, América e até mesmo no Japão.
Em 1923, Sakakibara começou a construir carros de corrida com a ajuda de seus trabalhadores, incluindo Soichiro. Seu primeiro modelo foi o Art Daimler, construído usando um motor Daimler de segunda mão, e seu segundo modelo foi o Curtiss, feito usando outro motor de segunda mão de um biplano americano Curtiss, colocado no chassi de outro carro americano, o Mitchell. Esse carro chegou a competir no 5º Campeonato Japonês de Automóveis em 1924, conquistando uma impressionante primeira posição, com o irmão de Sakakibara como piloto e Soichiro como engenheiro acompanhante. Foi uma experiência especial para o jovem de 17 anos. A partir desse momento, os esportes automobilísticos se tornaram sua religião. Em 1926, Soichiro foi convocado para o serviço militar, mas não passou nos exames médicos, pois foi revelado que ele era daltonista. Assim, ele foi dispensado do exército e pôde continuar trabalhando na Art Shokai. Em 1928, Yuzo Sakakibara decidiu expandir seus negócios e abrir uma filial da Art Shokai em Hamamatsu. Ele acreditava que não havia pessoa melhor para deixar no comando do que seu jovem aprendiz e, aos 21 anos, Soichiro foi chamado para administrar a nova filial. No entanto, a oficina de Soichiro lutou durante o primeiro ano, principalmente porque as pessoas não queriam confiar seus carros a alguém tão novo e tão jovem. Assim, Soichiro teve que se sustentar com as sobras que as outras oficinas descartavam. Mesmo assim, o jovem usou todo o conhecimento e habilidade que adquiriu ao longo dos anos e, com o tempo, conseguiu fazer seu negócio crescer. Na década de 1930, sua nova oficina cresceu de uma operação individual para uma equipe de 30 pessoas. A filial cresceu em um ritmo incrível nos próximos anos, e com tanto trabalho a ser feito, Soichiro teve que trazer sua esposa para ajudar a administrar a empresa. Embora Soichiro fosse conhecido como um mecânico brilhante, ele também era um prodigioso piloto de corridas, e essa era outra habilidade que o ajudava a se destacar entre seus colegas. Dentro de sua oficina, Soichiro construiu o carro de corrida de Hamamatsu, no qual ele conseguiu estabelecer um novo recorde de velocidade, dirigindo a 120 km/h, um recorde que durou 20 anos no Japão. No entanto, as corridas na época eram muito mais perigosas do que são hoje, e em junho de 1936, Honda se envolveu em um acidente grave enquanto corria com o Hamamatsu nos subúrbios de Tóquio e quase morreu. O braço esquerdo de Soichiro foi fraturado, seu ombro foi deslocado e seu rosto ficou danificado. Apesar de passar alguns meses no hospital cuidando de seus ferimentos, Soichiro retornou à pista de corrida apenas 4 meses depois. No entanto, sua família não ficou feliz com seu retorno às corridas. Após várias discussões com sua esposa e pai, Soichiro nunca mais correu. Em 1936, Honda ficou cansado e desanimado com seu trabalho de reparo. Ele queria fazer mais e planejava passar para a fabricação de peças de automóveis. Ele propôs transformar a filial da Art Shokai de Hamamatsu em uma empresa separada para esse propósito, mas os acionistas da empresa discordaram dele. Os investidores perceberam que os pedidos e a carga de trabalho atuais da oficina de reparos estavam trazendo lucro suficiente e não queriam arriscar em um empreendimento que consideravam desnecessário. Então, Soichiro decidiu abrir sua própria empresa para fabricar anéis de pistão e fundou a Tokai Seiki Heavy Industry, tendo seu amigo próximo Shichiro Kato como presidente da empresa. Soichiro e Kato trabalharam incansavelmente em seu novo empreendimento e juntos iniciaram o Centro de Pesquisa de Anéis de Pistão Arte. Soichiro, em particular, ainda estava trabalhando em sua filial de Hamamatsu, passando seus dias na oficina de reparos e suas noites desenvolvendo pistões. Por muito tempo, eles lutaram para obter avanços e, durante os próximos anos, Soichiro trabalhou tanto que perdeu muito peso, fazendo seu rosto parecer macilento. Todo o estresse que seu corpo e mente estavam passando o fez parecer uma pessoa completamente diferente. Depois de uma série de fracassos, Soichiro decidiu se matricular como estudante em meio período no Instituto Industrial de Hamamatsu para melhorar seus conhecimentos em metalurgia. Foi só em 1939 que Soichiro finalmente conseguiu criar um pistão funcional de sucesso. Confiante em seu design, ele deixou seu emprego na Art Shokai, repassando a filial para alguns de seus trainees, e passou a trabalhar em tempo integral em sua nova empresa. Honda começou a produzir pistões dia após dia, mas suas criações ainda eram falhas e não estavam nem perto da qualidade que precisavam ser. A Toyota entrou em contato com Soichiro para fabricar pistões para a empresa e, dos 50 que ele enviou, apenas 3 passaram no padrão da Toyota.
Foi um grande revés para Soichiro, mas ele não desistiu. Ele passou os próximos anos viajando pelo Japão, visitando empresas siderúrgicas e universidades para melhorar seu conhecimento em fabricação de anéis de pistão. Depois de ganhar confiança em seu conhecimento e experiência, Soichiro tentou novamente. O resultado foi incrível. Não apenas seus novos pistões passaram no controle de qualidade, mas também começaram a chegar pedidos de todo o país. Tanto é que a empresa passou a empregar cerca de 2.000 pessoas apenas para dar conta dos pedidos. As coisas estavam começando a melhorar para Soichiro e sua empresa, até que o Japão entrou na Guerra do Pacífico em 1941 e a empresa de Soichiro foi colocada sob o comando direto e controle do Ministério de Munições. No ano seguinte, a Toyota assumiu 45% do patrimônio da empresa e Soichiro foi rebaixado de presidente para a posição de diretor administrativo sênior. As coisas foram de mal a pior, já que muitos funcionários masculinos começaram a se demitir, pois foram convocados para o serviço militar, e sua empresa começou a lutar. Soichiro fez tudo o que pôde para manter sua empresa à tona, mas ele não estava preparado para o que ainda estava por vir. Em 1944, os sinais de alerta aéreo começaram a se intensificar no Japão e ficou muito óbvio que o país estava caminhando para a derrota. Hamamatsu estava em grande perigo e a empresa de Soichiro foi atingida por uma explosão direta de bomba, destruindo a fábrica. A empresa sofreria um segundo infortúnio em janeiro de 1945, quando um terremoto atingiu a região e a planta de Ivanta desabou. O Japão eventualmente se rendeu em agosto de 1945, mas até então Soichiro havia perdido quase tudo. Após a guerra, Soichiro decidiu vender o que restava de sua empresa para a Toyota por uma quantia de 450 mil ienes e anunciou publicamente que iria tirar um tempo para descobrir o que o futuro reservaria. À medida que o Japão foi deixado em ruínas, um ano após a guerra, o país enfrentou uma crise econômica que ameaçava a vida de seus cidadãos. Havia escassez de alimentos, roupas e abrigo, e os recursos eram racionados. Como resultado, Soichiro nem conseguia encontrar gasolina suficiente para dirigir seu carro até o mercado e comprar comida para sua família. Um dia, Soichiro encontrou um motor de gerador que pertencia ao exército imperial japonês e que havia sido usado durante a guerra para alimentar um rádio sem fio. Ele ficou fascinado com o motor e, depois de descobrir como funcionava, uma ideia brilhante lhe ocorreu: e se ele o acoplasse a uma bicicleta? De forma alguma isso era uma nova invenção. A prática de acoplar um motor a uma bicicleta era comum na Europa e alguns desses veículos até haviam chegado ao Japão. Mas Soichiro sabia que o país estava desesperado por um transporte barato. Assim, em 1946, Soichiro usou seu antigo depósito para estabelecer o Instituto de Pesquisa Técnica Honda, com o único propósito de descobrir uma maneira de fabricar motos. Lá, ele e uma equipe de 12 homens colocaram em prática sua ideia e conseguiram montar uma moto usando alguns motores que encontraram, juntamente com outras peças sobressalentes. Essas novas bicicletas se tornaram instantaneamente populares e começaram a receber pedidos de diferentes partes do país. Em pouco tempo, Soichiro estava ficando sem motores usados, então decidiu projetar e desenvolver um motor próprio. Em 1947, ele concluiu o motor Taipei. Pela primeira vez, o nome Honda foi estampado em uma máquina. Soichiro fundou a Honda Motor Company em 1948, com o objetivo inicial de construir motocicletas para ajudar os trabalhadores japoneses a se locomover. A única problema é que Soichiro precisava de mais dinheiro para expandir sua produção. Então, ele escreveu uma carta aberta para os 18.000 proprietários de lojas de bicicletas no Japão, dizendo que havia pensado em uma solução para fazer o Japão se mover novamente. Dos 18.000 lojas para as quais ele escreveu, recebeu respostas positivas de 3.000 delas, e elas forneceram o dinheiro de que ele precisava para começar a fazer seus primeiros envios. Um ano depois, a empresa produziu sua primeira motocicleta completa, o modelo D. Embora o modelo D tenha sido um grande feito para a Honda, ele era grande e pesado demais, e por causa disso apenas algumas pessoas compraram a moto. Soichiro não ficou satisfeito com isso, então ele desmontou a moto e trabalhou longas horas para fazer outra moto menor e mais leve. Após 3 anos de tentativa e erro, ele conseguiu construir outra motocicleta e a chamou de Super Cub. A Super Cub foi um sucesso instantâneo e se tornou tão bem sucedida que ganhou o prêmio do imperador.
a Honda também se uniu a investidores para expandir sua produção. Em 1959, lançou seu primeiro carro, o Honda N360. A partir daí, a Honda continuou a crescer e se tornou uma das maiores e mais bem-sucedidas. Construído sobre o Super Cube, chegou aos Estados Unidos em 1958 com um preço de apenas $295, um quarto do preço das outras motocicletas americanas. Graças às habilidades de marketing e engenharia da empresa, logo superou em vendas tanto a Triumph quanto a Harley-Davidson em seus respectivos mercados domésticos. Naquela época, Soichiro já havia expandido sua marca de motocicletas para o mundo das corridas. As corridas na época eram mais do que um esporte, eram a maior plataforma para as empresas mostrarem seus carros e motos para o resto do mundo. Então, ele viajou por todo o mundo para ver as corridas, estudando e examinando todas as motocicletas de seus concorrentes. Ao longo de sua carreira nas pistas, sempre que um concorrente estabelecia um novo padrão, a Honda levava essa informação para casa e se esforçava para superá-lo. Essa atitude levou as motocicletas Honda de um desempenho terrível em sua primeira corrida internacional em 1954 para o prêmio de equipe do fabricante na Twitter da Ilha de Man em 1959, a maior corrida de motocicletas do mundo. 2 anos depois, a Honda venceria novamente na Isle of Man Twitter, e seu sucesso nas pistas colocou o nome da Honda no mapa. Até a década de 1960, a Honda havia se tornado a maior empresa de motocicletas do mundo. No entanto, isso não era suficiente para Soichiro. Ele tinha outro grande sonho desde os 8 anos de idade: entrar na indústria automobilística. Quando Soichiro anunciou que estava entrando no mercado automotivo, muitas pessoas o alertaram de que era arriscado demais e que ele deveria continuar apenas fabricando motocicletas. Nessa época, o Japão já tinha empresas como a Nissan e a Toyota competindo no difícil mercado automotivo. Autoridades japonesas tentaram convencer Soichiro de que o país não precisava de mais um fabricante de carros, mas ele não ouviu seus argumentos. A Honda lançou seu primeiro automóvel em 1963, o T360, uma pequena e confiável caminhonete. Infelizmente, a mini caminhonete não obteve muito sucesso, e logo foi seguida pelo primeiro carro esportivo da empresa, o S500. Este S500 era um roadster de 2 portas com transmissão de 4 marchas capaz de atingir 80 milhas por hora. Era um carro menor, mais suave e fácil de dirigir, embora apenas cerca de 1.300 carros desse modelo tenham sido produzidos, tornando um dos carros Honda mais raros já feitos. Assim como Soichiro fez com suas motocicletas, a Honda também entrou no mundo das corridas com seus carros. O Honda H271 fez sua estreia na Fórmula 1 no Grande Prêmio da Bélgica de 1964. Levou apenas um ano para a Honda conquistar a primeira vitória no Grande Prêmio do México de 1965 com seu novo sucessor, o H272. Apesar do sucesso inicial nas pistas, a Honda estava longe de vencer seus concorrentes no mercado automotivo. Então, a empresa deu uma pausa nas corridas e concentrou sua atenção em construir um dos carros mais bem-sucedidos no mercado automotivo, o Honda Civic. O Civic foi lançado em 1972. Nos anos seguintes, tornou-se um dos carros mais populares do mundo. Uma das razões para seu sucesso, especialmente nos mercados europeu e americano, foi a crise do petróleo dos anos 70. Durante esse período, escassez de combustível se espalhou pelo mundo, e para lidar com isso, a Honda desenvolveu um novo método de gerenciamento de combustível chamado combustão controlada por vórtice composto, ou CVCC. Isso permitiu que as pessoas percorressem maiores distâncias com seus carros sem queimar muito combustível. O Honda Civic também abordou o problema da poluição causada por gases de escape, adicionando um conversor catalítico a seus veículos, algo que outros grandes fabricantes de automóveis não consideravam tanto na época. Assim, a Honda rapidamente se tornou popular no mercado automotivo. Embora os americanos possam ter comprado o Civic por necessidade, foi o Honda Accord que realmente mudou o jogo. Inicialmente, o Honda Accord estreou como um Atiba compacto, mas mais tarde se expandiu para sedãs. Este novo modelo continha as mesmas características de eficiência de combustível do Civic, mas com um tamanho moderado melhor, graças ao seu espaço interior mais amplo e conforto. O Honda Accord se tornaria posteriormente um dos sedãs mais vendidos na história automotiva.
No início dos anos 80, a Honda Motor Company era o terceiro maior produtor de carros no Japão, e até o final da década, era a terceira maior empresa automotiva do planeta. Soichiro Honda se aposentou da empresa em 1973 e faleceu em 5 de agosto de 1991. Ao olhar para meu trabalho, sinto que fiz nada além de erros, equívocos e omissões sérias. No entanto, me orgulho das realizações. Embora tenha cometido um erro após o outro, meus erros e falhas nunca ocorreram pelos mesmos motivos. A Honda expandiu-se agora para várias indústrias, incluindo jatos, motores de barcos, equipamentos de energia e robôs, para citar alguns. Obrigado a todos por assistirem. Certifiquem-se de se inscrever e curtir o vídeo. Assista também.